Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse conteúdo do Citologia Exponencial. Aqui nós vamos falar brevemente do componente glandular típico, comum, do esfregaço céfico vaginal. Então nós sabemos que os componentes epiteliais do esfregaço céfico vaginal eles se dividem basicamente em dois grandes grupos, o grupo escamoso e o grupo glandular, e entre eles existe aquele grupo intermediário que é o metaplásico. E o grupo glandular, ele se divide basicamente em dois, são as glandulares endocervicais e as glandulares endometriais. As endometriais são muito raras de serem vistas, tá? Então a gente não vai tecer muitos comentários neste momento em relação a elas. Vamos focar no componente endocervical, típico. Então as células endocervicais típicas, basicamente elas têm essa apresentação em conglomerados, em lençóis de várias células juntas, às vezes bem isoladinhas, como a gente está vendo aqui, com núcleos tendendo por vezes ao arredondado, com a membrana bem delicada, e um citoplasma, geralmente quando visto nesta posição, um citoplasma amplo. As células tendem a ter uma polaridade, ou seja, o núcleo ele é deslocado para um dos polos, para o polo basal, e o citoplasma fica amplo no polo luminal. Traduzindo, lembra a unha. Se você olhar o seu dedo, né, seu dedo indicador, por exemplo, é como se o núcleo fosse a unha e o restante do dedo fosse o citoplasma da célula endocervical. É exatamente isso que a gente observa. E às vezes elas ficam assim, um do ladinho da outra. Dependendo de como elas estão sendo vistas, né, elas podem se amontoar, serem vistas em várias direções, isso dependendo da forma como foi imprintada essa célula. Elas podem formar também esse arranjo que a gente chama de arranjo em colmeia, que os núcleos tendem a ficar um pouco mais desorganizados e sobrepostos. Então, isso aqui é uma apresentação bem comum de células endocervicais, tá? Geralmente elas estão agrupadas nesse formato misto aqui, bem peculiar. Entretanto, eventualmente elas se apresentam, vamos ver se a gente observa aqui tem uma, de forma isolada. E fica bem bonita a imagem. Aqui, olha. Aqui nós temos, de um lado, células escamosas, do componente escamoso, que nós sabemos que pela nossa metodologia pouco importa, e a princípio se elas são escamosas superficiais ou intermediárias, né? São células com citoplasma amplo e pouco núcleo, né? Que nós temos um conglomerado dessas células maduras. Logo ao lado nós temos aqui uma endocervical isolada, olha como parece um dedo indicador, onde a unha, olha, observa, a unha é o núcleo, que ele fica em um polo, e o restante é o citoplasma. Tá? Agora você imagina essa célula uma do lado da outra, às vezes ela fica uma do lado da outra, vou ver se a gente apresenta aí, com certeza aí tem no restante do material, que a gente chama em cocar de índio. Né? Às vezes a gente, dependendo da incidência, né, de como estão as células organizadas, elas estão em colmeia, que é aquela que a gente apresentou. Não ficou tão bonito a apresentação em colmeia, né? Mas a maior parte das vezes elas estão arranjadas em lençóis desorganizados, conjuntos, mas às vezes estão assim isoladas. E esse é o achado, se você memorizar, isso é bem peculiar da célula endocervical típica, tá? Um núcleo polarizado, tendendo ao arredondado, com a membrana nesse contorno bem redondinho, bem delicado. Okay? Então são essas apresentações das células endocervicais típicas. Aqui nós temos mais algumas células endocervicais isoladas aqui, ok? Que elas estão um pouco mais degeneradas, ou seja, em bom português, um pouquinho mais estragadas, tá? Os núcleos estão, por conta disso, um pouco mais alongados, mas ainda você ainda tem aí a lembrança de serem células endocervicais, aí no caso, típicas, ok? Então essas são as apresentações comuns das células endocervicais. Com certeza em outros materiais nossos a gente tem muito mais foto e descrição. Aqui mais um arranjo
aqui de células, aqui elas já estão um pouco tendendo a uma mistura de células endocervicais e metaplásicas, aproveitando aqui a oportunidade. Então, o que acontece? O epitélio, né, que é a parte que reveste a porção externa do colo uterino feminino, ele é constituído exclusiva ou quase exclusivamente, na sua maior parte, por epitélio do tipo escamoso, tá? Que é parecido com o epitélio, é o mesmo tipo, não é exatamente igual, mas lembra o epitélio da pele, dessa nossa pele mesmo, da sua pele. Se você olhar para o seu braço, é basicamente o mesmo epitélio, tá? O tipo de revestimento. E na porção mais interna, lá do canal do colo uterino, é onde estão as células endocervicais. E entre elas existe uma área que chama área de metaplasia, que são células metaplásicas. O que isso quer dizer? Que são células de adaptação, que corresponde clinicamente à famosa junção escamo-colunar, que é a área de transição entre as células escamosas e as células endocervicais. É um efeito adaptativo, esse efeito metaplásico, e a gente já tem aí com certeza materiais, se você buscar no nosso curso longo ou em outras fontes nossas digitais, o material de apoio, com certeza isso está muito bem descrito, tá bom? As células metaplásicas, ok? Também são típicas, não tem nada digno de maior atenção. Aqui um arranjo até bonito, vamos dar uma olhada aqui nesse campo, uma mistura de células típicas, aí a gente já sabe, aproveitar aqui essa imagem de contraste, né, de células escamosas aqui, pela classificação tradicional, escamosas superficiais, com núcleo bem pequenininho, parece um feijãozinho escuro, com citoplasma amplo, tá? Aqui mais embaixo a gente já pode chamar, talvez começando aí, uma célula intermediária. O que importa é que são células, pela nossa classificação, células escamosas maduras, porque tem pouquíssimo núcleo, núcleo típico, tá? E um citoplasma amplo. E aqui ao lado, um arranjo de células endocervicais, sobrepostas, aí um pouco desorganizadas. Você ainda observa um pouquinho dos núcleos deslocados perifericamente, com citoplasma amplo, tá? Aqui mais células endocervicais, algumas degeneradas, ok? Aqui bem degeneradas, tá bom? Aqui uma isolada, aqui núcleos nus, consultem aí no nosso material que são núcleos nus, ok? Então isso é para você gravar as apresentações morfológicas, citomorfológicas das células do componente glandular de tipo endocervical. Claro que no nosso material completo a gente tem muito mais imagem, muito mais conteúdo em relação a isso, mas isso daqui, gente, olha, já é bem razoável, já dá para trabalhar bem com esse conjunto de informações. Então, olha que mais, tem bastante, está bem rica essa lâmina. Isso é porque é uma lâmina de esfregaço convencional, o material costuma ser de pior qualidade. E é bom, a gente faz isso de forma proposital, né? Isso aqui é a realidade da maioria ainda. Claro que a gente tem material aí, histologia e meio líquido, mas aqui um conglomerado de células de tipo endocervical típicas, núcleo bem tranquilo, membrana bem delicada, polarizado, tendendo ao arredondar na maioria, ovalado, em um arranjo, em um lençol pequeno, algumas isoladas, aqui também. Então isso são células endocervicais típicas, importante reconhecê-las. O câncer é de origem endocervical, é um câncer incomum, mas a gente consegue dar diagnóstico, tá bom? Principalmente o adenocarcinoma in situ, a gente com certeza tem material em relação a isso. Uma outra categoria, as atipias, né? As atipias do componente glandular pelo nosso fluxograma se divide basicamente em AGC, ou atipia de células glandulares de significado indeterminado, a gente tem os critérios para tanto, o adenocarcinoma in situ e o adenocarcinoma invasor. Isso aí é matéria, com certeza vocês encontram isso daí no nosso material de apoio, tá bom? Então aqui conclusa essa breve explanação das células endocervicais típicas. A gente espera que tenha ajudado. Isso daqui é o básico, mas se você memorizar essas imagens e essas informações, você já está aí com pelo menos aí uns 90% do que deve saber de células endocervicais
típicas em citologia céfico-vaginal. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.